Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus 12, no versículo, aleluia, Jesus, 39 e 40, que diz assim: E ele lhe respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas. Então, irmãos, o que nós vemos aqui nessa palavra, aleluia, Jesus, pessoas que não crê no Senhor, aleluia, Jesus, e só vão, aleluia, Jesus, para a igreja apenas ver sinais, apenas ver milagres, apenas para poder receber uma profecia do Senhor, aleluia, Jesus. Às vezes nem tão interessado em ouvir a palavra, porque a palavra é uma verdadeira profecia para a tua vida. A palavra mesmo já está respondendo, Deus usa a boca do pregador para estar respondendo para você o que você precisava saber, e mesmo assim a pessoa só vai atrás de profecia. Só quer a profecia, mas não quer o dono da profecia. Então, irmãos, a gente tem que cuidar com isso, aleluia, Jesus, porque tem muitos dentro da igreja que são conhecedor da palavra e estão assim, vai na igreja tal para ver se consegue uma profecia, aí vem na igreja outra para ver, hoje eu vou lá ver se Deus fala comigo. Deus falou através da palavra, ela não prestou atenção, está esperando uma profecia, está esperando que Deus fale ali através de um profeta. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente tem que vigiar muito com isso, aleluia, Jesus, para que a gente não seja aquele crente frio, aquele crente que só vai atrás de profecia, não tem intimidade com Deus, assim como essa geração má e adúltera pede um sinal. Quer dizer, pessoas más só tem maldade no coração e comete adultério e querem um sinal do Senhor. A palavra eles não querem, eles só querem um sinal. Eles querem só venha a mim, né? É só venha a mim. Venha a minha cura, venha a minha prosperidade, né? E isso sim, isso o Senhor considera como uma geração que não quer nada com nada, faz tudo que é de errado, não teme a Deus, não busca a santificação, aleluia, Jesus, não faz o bem, não ajuda o próximo, comete adultério, vive cobiçando. O adultério, nós sabemos que agora ficou mais estreito ainda, porque a palavra vai dizer que o adultério é só pelo olhar. Se você olhar e você desejar aquela mulher, você não precisa nem tocar nela. Se você desejar aquela mulher, você já está cometendo adultério, aleluia, Jesus. Então, irmãos, para vocês verem como a situação nossa hoje em dia está muito mais difícil do que outrora. Então, o que o Senhor fala? E essa geração não é diferente da nossa geração que nós estamos vivendo. Porque a palavra vai dizer assim, que ele vai achar fé nos fins dos tempos. Por quê, irmãos? Porque a gente está acomodado, aleluia, Jesus, buscando coisas que não edificam a nossa vida. Olhando as coisas do inimigo, as obras do inimigo, porque ele matou, porque isso, porque aquilo. Então você está olhando as obras dele. E obras também dele que vai tirar a tua atenção, a TV, o futebol, jogos, tudo isso é do maligno. Ele não fala que o mundo jaz dele, ele fala que tudo que está no mundo é dele. Foi ele que trouxe tudo isso para poder estar enganando as pessoas, para as pessoas fazerem idolatria, e tudo isso tem demônios por trás, agindo ali, e a pessoa nem percebe.
Por quê? Porque ela está saboreando o pecado. Porque o pecado, né, ele é bom aos olhos daquele que não tem temor. Mas aquele que tem temor, ele se desvia do pecado, porque ele teme a Deus, porque ele sabe que se ele se envolver, querer se envolver, se ele é um servo, e se ele querer se envolver com essas coisas, Deus vai pesar a mão. E ele já sabe o peso da mão do Senhor. Porque ai daquele que cair na mão do Todo-Poderoso, quem vai livrar ele? Se você cai na mão do inimigo, o Senhor, ele te livra. Mas se você cair na mão dele, Davi mesmo disse, eu prefiro cair nas mãos do Senhor que tem misericórdia, porque se eu cair nas mãos do homem, ele vai me matar, porque ele não tem misericórdia. Deus tem misericórdia, eu tenho certeza que se eu pedir perdão, ele vai me arrepender. Davi disse isso. Então, nós temos que ter esse temor. Aleluia, Jesus. E você que não teme a Deus, tenha esse temor também e comece a temer a Deus, a buscar a face dele enquanto há tempo. Porque você não sabe do dia do amanhã. Hoje está tudo tranquilo, amanhã bate, cai de moto, acontece alguma coisa, pronto, morreu, foi para onde? Quem que levou a tua alma? O que você teria agora para dar para Deus? E se Deus pega a tua alma hoje, o que você tem para você oferecer para o Senhor e dizer, Senhor, eu preguei, eu falei, eu salvei almas, eu busquei a tua face, mas não é contigo que eu vou aqui agora? Aleluia, Jesus. Aí o Senhor disse, sim, você fez tudo isso, agora você vem comigo. Mas aquele, aleluia, Jesus, que ainda faz a obra e age numa vida e vive numa vida totalmente errada, irmãos. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tem pessoas que estão dentro da igreja brincando com Deus. Nós vimos aquela cantora, que eu não vou dizer o nome, que eu não sei como é que era a vida espiritual dessa mulher. Com certeza não tinha vida espiritual para acontecer isso que aconteceu, porque a gente vê os livramentos que o Senhor dá no nosso casamento. Aleluia, Jesus, sempre orando, pedindo para Deus pelo nosso casamento, para que Deus venha repreender as setas na mente do marido, repreendendo o espírito do adultério, repreendendo isso e aquilo e tanta coisa. A gente vai lutando pelo nosso casamento. E a mulher, o marido era homossexual, e ela, não tendo sabedoria, a mulher tola lá destrói a vida dela e ainda se destrói. Porque daí que aconteceu? Ela traiu, o marido descobriu, colocou fogo nela e depois o marido foi no shopping lá com o cara, porque os dois eram homossexual, e foi lá passear. Mas é claro que depois ele foi preso. Então, isso é viver a vida no engano. Aleluia, Jesus. Se a gente não clamar, irmãos, tantas irmãs, se não clamarem pelo seu casamento, aleluia, Jesus. O inimigo não brinca em serviço. Acabei vindo para essa direção, eu creio que foi tudo na direção do Senhor no dia de hoje. Acabei indo para a direção sobre o casamento. Para quê? Para que você venha vigiar. Aleluia, Jesus. Para que você venha se fortalecer e não, aleluia, Jesus, viver numa geração errada, uma geração má, que pensa que teme a Deus e Deus, eles não têm nada a ver com Deus. Uma vida que vive no adultério. Ela foi para o adultério e foi morta. Ele também, homossexual. Isso está se falando de uma geração, aquela geração e a nossa geração, uma geração que não quer nada com Deus, que brinca de ser crente. Aleluia, Jesus. E que a gente venha vigiar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e peço que os irmãos compartilhem em nome de Jesus.